E aí galera, beleza? Aqui é o professor Clérisson do Bioensina e hoje eu vim falar para vocês sobre ciclo celular. Nesta videoaula a gente vai entender o que é o ciclo celular, a gente também vai ver mitose e meiose e compreender as principais diferenças entre essas duas divisões, ok? Então pegue aí o seu lápis, o seu caderno para anotar tudo e não perder nenhum detalhe. Vamos lá? O ciclo celular ele é o ciclo de vida das células. Ele compreende basicamente duas etapas, que é a interfase e a mitose, ou a interfase e a meiose. Mas por que acontece esse ciclo celular, professor? Acontece pelo seguinte caso: as nossas células elas estão em constante processo de renovação. Por exemplo, para que a gente cresça, as nossas células vão sempre ali estar se dividindo, também para a manutenção do nosso corpo, do nosso organismo. As células, por exemplo, da nossa pele, né, da nossa epiderme, ela está sempre ali trocando. As células vão morrendo, aí vão surgindo novas células, e para que essas células novas surjam, é preciso que ocorra a divisão celular, o ciclo de vida, né? Esse ciclo, ele, como eu já falei, ele compreende a interfase e a mitose, ou a interfase e a meiose. E a gente vai ver agora o que é essa fase da interfase, né? A interfase é o período onde a célula ela não está se dividindo. Nesse período vai acontecer uma intensa transcrição e tradução do material genético, uma intensa transcrição e tradução do DNA. Essa fase ela vai se dividir em 3 etapas, né? Que aí a gente chama de fase G1, fase S e fase G2. E só após a fase G2 é que a célula começa a de fato se dividir. Então vamos lá ver o que são cada uma dessas fases? A fase G1 é a fase que ocorre o crescimento da célula. Nessa fase a célula vai aumentar o seu tamanho, vai ocorrer uma intensa produção de RNA e de proteínas. Nessa fase também ela já dá o início da formação dos centríolos, que a gente chama de procentríolos. E outra coisa, nessa fase ela tem um ponto de checagem. Só passa para as próximas fases, só passa para a próxima divisão se tiver tudo ok. Se caso todas as proteínas necessárias para a divisão estiverem ok, estiverem todas prontas, e se não há nenhum problema com o material genético. Se o DNA estiver intacto, aí sim a célula passa para a próxima fase, que é a fase S. A fase S significa síntese. É a fase de síntese, onde vai ocorrer a replicação semiconservativa do DNA. Os centríolos eles vão se duplicar, porém é bom a gente lembrar que eles vão permanecer ainda unidos pelos centrosomos. Nessa fase também ela não há um crescimento da célula. A célula vai ali se manter mais paradinha porque ela vai estar trabalhando internamente, então ela não vai crescer tanto. Ela vai estar fazendo uma intensa síntese. Então ela não vai estar, o crescimento dela vai estar basicamente parado. Após todo esse processo, aí dá-se início à fase S2. Aliás, desculpa o erro, gente. A fase G2, não S2, viu? G2. E nessa fase vai continuar ali a síntese das proteínas, sobretudo as proteínas do fuso mitótico. As proteínas vão formar o fuso mitótico, né, que vai mais para frente ajudar ali na divisão. Nessa fase, a célula ela vai se preparar de fato para a mitose ou meiose, né, depender da célula. Nessa fase, a célula volta a crescer e os centrosomos se dividem. Nessa fase, vai ocorrer outro ponto de checagem, onde a célula verifica ali se o DNA ele está com algum problema, se houve algum dano durante o processo, se houve algum processo que danificou a cadeia do DNA, né? E aí, caso esse processo não tiver ocorrido algum erro, a célula vai parar também nessa fase e vai tentar corrigir. Se caso ela não consiga corrigir,
ocorre o processo de apoptose. Oxe, que apoptose, né? Vai ocorrer a morte dessa célula, a morte programada dessa célula, para que não ocorra danos futuros, né? Aí, quando está tudo ok, se realmente passou ali naquele crivo, está tudo ok, aí começa de fato a mitose. Importante a gente lembrar que a mitose ela é uma divisão equacional. Como assim uma divisão equacional? É onde uma célula 2N vai originar duas células 2N. Ou seja, as células filhas vão conter o mesmo material genético da célula mãe. A mitose, ela promove o crescimento do organismo, ou seja, para que possamos crescer e para que possamos nos desenvolver, nosso organismo, as células elas se dividem por mitose. A mitose também ela só ocorre nas células somáticas, mas é bom a gente entender que é bom que você coloque isso aí, anote aí bem direitinho. Algumas células, depois de formadas, não formam mais mitose. Por exemplo, os neurônios, porque a gente tem neurônio que, se for estirar, né, dá mais de metro de tamanho. Então ali não tem como ela se dividir mais, ela permanece parada. Porém, as outras células somáticas estão sempre em divisão. Ela serve também para recuperar os tecidos. Um exemplo bem clássico é, eu tô aqui, pronto, cortei meu braço aqui, tá sangrando, tal, vou lá fazer um curativo rapidinho, mas para que essa cicatrização ocorra, é preciso que as células entrem em mitose. Rapidamente elas entram em mitose, vão se dividindo rápido e fecham aquele corte, né? Recuperam aquela área. E ela mantém o cariótipo da espécie. Bom, a mitose ela se divide em prófase, metáfase, anáfase e telófase. A gente vai ver aqui um passo a passo de cada uma dessas fases, o que acontece em cada uma dessas fases. A começar pela prófase, a primeira fase, vai ocorrer que a cromatina ela vai começar a se condensar para formar os cromossomos. Há a formação do fuso mitótico nessa fase. Os centrossomos eles vão começar a migrar para os polos da célula. Estão mais assim centralizados, vai para um lado, outro vai para o outro. E ocorre também a desintegração do nucleolo. Ocorrido tudo isso, aí passa-se para a metáfase e para manter o cariótipo da espécie. Bom, a mitose ela compreende algumas fases, que são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Essas 4 fases a gente vai ver agora e vai ver um pouco de cada coisa que acontece nessas fases. Começando pela prófase, a primeira fase, nesta fase vai ocorrer a condensação da cromatina, vai ocorrer também a formação do fuso mitótico, que é o fuso que vai ajudar ali mais na frente a dividir essa célula em duas. Os centrossomos eles já vão começar a migrar para os polos das células e vai ocorrer a desintegração do nucleolo para que a célula possa se dividir. Após isso, a célula vai entrar na metáfase. Nessa etapa, os cromossomos eles vão se alinhar, eles estão ali espalhados no citoplasma, eles começam a se alinhar, formando ali uma placa que a gente chama de placa equatorial. É importante também a gente entender que aqui nessa fase vai ocorrer outro ponto de checagem, onde vai checar se a placa equatorial está bem formada, vai checar se todos os cromossomos eles estão realmente alinhados na placa equatorial, para poder então dar início às próximas fases. Também nessa fase o cromossomo ele vai atingir o máximo de condensação, né? Por este motivo é na metáfase onde os cientistas eles realmente conseguem estudar bem os cromossomos, porque nessa fase eles estão bem condensados, né? Bem vistos pelo microscópio. Após isso a célula vai entrar na anáfase, né? Nesta fase, as cromátides irmãs elas vão se separar. A célula ela vai se alongar mais para que também essas cromátides sejam separadas. E os cromossomos filhos, né, as cromátides irmãs,
elas vão ficar uma em cada polo da célula. E vai iniciar o processo de citocinese, né? Que já é o processo de formação das novas células, que aí vai ocorrer de fato na telófase. Então, chegando aqui na telófase, o que é que acontece? Vai acontecer a descondensação dos cromossomos, como eles já se dividiram, já vão começar a descondensar. A carioteca e o nucleolo eles vão reaparecer e a citocinese é concluída, terminando assim toda a divisão mitótica, né? Onde a gente pode ver que a célula N, aliás, a célula 2N originou duas células 2N. Uma célula mãe originou duas células filhas com o mesmo material genético dela. Então vamos lá, vamos falar agora da meiose, né? A meiose, ela é uma divisão reducional, é uma divisão onde uma célula diploide vai dar origem a 4 células haploides. Vocês lembram que lá na mitose eu falei que uma célula mãe, ou seja, uma célula 2N, dava origem a duas células 2N? No caso da meiose, uma célula 2N vai dar origem a 4 células N. Ela é responsável pela formação dos gametas na reprodução sexuada. Ou seja, a mitose só acontece nos nossos gametas, né? Nos óvulos e nos espermatozoides. Mais especificamente no ovócito 1 e no espermatócito 1. Ela é dividida em duas partes, meiose 1 e meiose 2. Lembrando que a meiose 1 e também a meiose 2, elas também compreendem aquelas fases que a gente já viu na mitose, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, ok? Então vamos ver aqui cada passo dessas fases na meiose, sendo que vai ser dividido em meiose 1, meiose 2. Ou seja, a prófase vai ter prófase 1, prófase 2. Então, na prófase 1, ela vai ser a etapa mais longa e também a etapa que ela é mais complicada. Muita gente às vezes se atrapalha muito, se sente muito... Aliás, sente muita dificuldade nessa parte da prófase, porque ela se divide em mais 4 outras etapas, na verdade 5 outras etapas, que é o leptóteno, é até um nome difícil, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Então vamos ver aqui um pouco de cada uma dessas partes. No leptóteno é onde vai ter o início da condensação dos cromossomos. Eles vão começar a se condensar nessa etapa, para que na próxima etapa, né, o zigóteno, ocorra o pareamento dos cromossomos homólogos. Já no paquíteno, vai ocorrer um processo que a gente chama de crossing over, ou crossover. E é importante a gente entender o crossing over, porque ele é quem vai dar ali a variedade genética, né? Ele é importantíssimo, na verdade, porque é graças a ele que ocorre a variação genética. E como é que ocorre esse processo? Os cromossomos, eles vão estar ali bem juntinho, bem juntinhos em dupla, e durante aquele processo, um pedacinho da cromátide de um vai pegar, né, características genéticas da outra cromátide, da cromátide do outro cromossomo, fazendo essa troca, né? Vai acontecer assim, vice-versa. Esse cromossomo vai pegar característica desse e esse vice-versa. Esse vai pegar desse. Deu para compreender? Eu espero que tenha dado, né? Às vezes a gente se atrapalha um pouco na hora de falar. Já no diaceno, espero que tenha dado para compreender, porque são nomes bem difíceis, né? Que a biologia tem aí para nos mostrar. Mas enfim, é importante a gente compreender a importância real desse fenômeno de crossing over, que graças a ele é que a gente tem a nossa variabilidade genética, ok? Então vamos falar um pouco do diplóteno. Nesta fase, os cromossomos homólogos eles vão começar a se distanciar. Nessa fase também as cromátides elas vão ficar ligadas, caracterizando os quiasmas. Os quiasmas eles ficam já na parte final ali de cada cromátide, para então dar início à diacinese.
Na diacinese, os quiasmas eles vão se deslizar para a extremidade da cromátide e o envelope nuclear ele vai se desintegrar. Aí, após isso, é que a célula vai entrar nas próximas fases, que, no caso, é a metáfase 1. Na metáfase, os cromossomos homólogos eles vão se emparelhar lá na zona mediana da célula, e é importante a gente anotar que eles se emparelham em duplas. Vai acontecer, no caso, duas filas de duplas de cromossomos. Aí então a gente entra na anáfase, que é onde esses pares de cromossomos eles vão começar a migrar para os polos das células. Não há um rompimento do centrômero nesse momento. Cada cromossomo ele vai inteiro para o polo oposto da célula. Lá na mitose a gente viu que há um rompimento e vai só um pedaço de cada cromossomo. Aqui não, vai o cromossomo inteiro para um lado e o cromossomo inteiro para o outro. E então a gente chega na telófase. Na telófase vai ocorrer a formação das duas células filhas. Embora os cromossomos eles lá continuem duplicados em cada uma dessas células filhas, ocorreu já a divisão da meiose 1. E imediatamente a célula já entra na meiose 2. É importante a gente reparar que entre a meiose 1 e a meiose 2 não tem a fase da intérfase, ela já vai direto para a meiose 2. E bom, aí a gente entra na meiose 2. Resumidamente, a meiose 2 ela é uma divisão semelhante aos eventos que acontecem na mitose, que aí, ao final da meiose 2, vai ocorrer a formação das 4 células haploides. Eu não vou detalhar cada fase, cada etapa da meiose 2, porque se você reparou bem nas etapas da mitose e também reparou nas etapas da meiose 1, a meiose 2 ela vai ser similar, né? Os eventos da meiose 2 vão ser similares aos eventos da mitose, ok? Eu vou falar para vocês só um pouco das diferenças entre mitose e meiose. Então eu vou mostrar para vocês agora as principais diferenças entre a mitose e a meiose. Você nota aí no seu caderno direitinho, né? Mitose, xizinho, meiose. E aí você faz esse quadro comparando as duas. Primeiro, a mitose ela só ocorre em células somáticas, enquanto a meiose ela ocorre nas células reprodutivas, especificamente no ovócito 1 e no espermatócito 1. Na mitose existe a intérfase, né? Antes de começar a mitose tem toda aquela fase da intérfase. Enquanto entre a meiose 1 e a meiose 2 não tem intérfase, ela já vai diretamente de meiose 1 para a meiose 2. Outra coisa é que na mitose cada cromossomo ele vai se comportar individualmente. Vão formar ali a placa cada um sozinho. Enquanto na meiose eles vão estar em duplas. Vai ter uma dupla de um lado, outra dupla de outro. Na mitose, outra diferença é que o material genético ele vai permanecer constante nas células. O mesmo material genético ali da célula mãe vai permanecer constante na célula filha. Enquanto que na meiose vai ocorrer a variabilidade genética, onde as células filhas elas vão estar apenas com metade do DNA da célula mãe. E essa variabilidade, como eu já falei antes, ela vai ocorrer graças ao fenômeno chamado de crossing over. E é isso aí, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o ciclo celular, a mitose e a meiose. Não esquece de no final do vídeo deixar o seu joinha, compartilhar. Se você gostou, manda para todos os seus amigos, grupos de WhatsApp. Se você não gostou também, vai lá no comentário e diz lá o que você não gostou, para que a gente possa melhorar nos próximos vídeos, ok? Beleza? Valeu!